A performance é uma das manifestações artísticas cujas qualidades estão ligadas ao fato de que não se encaixam bem em nenhuma das categorias e repartições instauradas e consagradas pela tradição branca e europeia da arte. Mesmo que se queira que ela em si seja uma dessas categorias. E percebo na arte da performance uma outra potência sobre a qual vou tratar neste vídeo. A performance art, ou a arte da performance, se entendida como uma categoria dentro do campo das artes, nasceu a partir da cultura europeia e da cultura branca. Mas a performance, entendida num sentido mais amplo e antropológico, pertence a todas as culturas humanas. Este vídeo aqui ainda é sobre performance, mas ele é cheio de contradições, paradoxos e complexidades para tratar das questões das relações de poder entre centro e periferia, entre primeiro mundo e terceiro mundo, entre exploradores e explorados. Vou tratar de desejos e de uma intuição sobre a potência que eu vejo na arte da performance em relação a questões da arte, do campo da arte e também do ensino da arte. Se você quiser acompanhar este vídeo até o final, tem que estar preparado para as contradições, para os paradoxos e desvios que me parecem necessários para tratar da questão das condições e das circunstâncias diversas que estão implícitos nas relações de poder entre centro e periferia. E me parece que este meu desejo, esta minha forma de pensar a arte e a arte da performance é paradoxal, contraditória e até mesmo impossível de ser realizada. A não ser que talvez consigamos nos libertar das condições e das relações entre centro e periferia com os quais convivemos. Fazendo um jogo de palavras, se trata de não ficar impassível diante do impossível. Falo isso com mais de 50 anos de experiência de ser brasileiro, com mais de 30 anos de experiência artística em diversos meios e linguagens, e também com a experiência de aproximadamente 20 anos como professor em cursos de graduação em arte, mais especificamente nas artes visuais e nas artes cênicas. E é a partir dessas experiências que apresento as questões e cogitações presentes neste vídeo, entendendo que a arte da performance, a partir da sua falta de especificidade técnica, pode fornecer pistas e caminhos para que se pense numa outra circunstância de prática, entendimento e ensino da arte. Mas sou obrigado a trazer também aqui a complexidade e os paradoxos que vêm junto com essas questões, e mesmo de um desejo que parece inatingível. Mas me sinto obrigado aqui a trazer os paradoxos e as complexidades que vêm junto com essas questões, assim como a aparente impossibilidade de se realizar aquilo que estou propondo, posto que o conceito de arte e o campo da arte
é um dos instrumentos de dominação cultural postos pela concepção ocidental de arte que privilegia os países do primeiro mundo e que é instrumento da sua relação de dominação sobre os outros países e sobre os outros povos. Eu vou fundamentar o meu discurso e as minhas proposições a partir da minha própria experiência. Mas também vou lançar mão do pensamento de outras pessoas que não são como eu. Eu não sou negro, eu não sou indígena, mas eu também não sou um europeu. Em relação a um país como o Brasil, eu me caracterizo dentro da raça branca ou da civilização branca europeia. Mas em relação ao assim chamado primeiro mundo, eu sou parte da periferia, eu não sou o branco. E essa situação, por si só, também é paradoxal. Muito provavelmente eu vou distorcer, me apropriar e usar em benefício do meu próprio raciocínio o pensamento e os referenciais de outras pessoas neste vídeo. Olha, eu mostro sempre esse cartaz, estão entendendo? Foi de uma exposição que se fez no Museu de Arte de São Paulo e que diz assim: arte no Brasil, uma história de 5 séculos. Vocês vejam uma coisa, aqui por trás dessa simples frase tem um preconceito enorme. Arte no Brasil, uma história de 5 séculos. Isso significa que a arte no Brasil só começa quando os portugueses chegam. Quer dizer, todo o passado rupestre, por exemplo, do Brasil está ignorado por isso aqui. Se vocês abrem qualquer manual de teatro brasileiro, qualquer manual brasileiro de teatro, vocês vão encontrar 2 afirmações. A primeira, de ordem geral, que o teatro nasceu na Grécia. E a segunda, que o teatro brasileiro nasceu quando os jesuítas aqui chegaram com o teatro de Anchieta, etc, etc. A mim me parece uma coisa absolutamente clara que o que nasceu na Grécia foi o teatro grego. Não é? Porque o teatro japonês não nasceu na Grécia. O teatro chinês não nasceu na Grécia. Não é? Então... Estrela, não prometo pra faltar. Cheguei, meu povo, cheguei. Assim como a palavra arte, a palavra teatro é comprometida e relacionada à tradição cultural ocidental e europeia. Até por isso, a etnocinologia prefere a expressão comportamentos humanos espetaculares organizados ao invés da palavra teatro, para se referir a manifestações culturais que fogem do escopo da lógica da arte europeia branca. E o mesmo ocorre com a palavra Brasil, que não é de origem indígena, assim como a palavra América. A primeira questão que me parou assim foi: que papo é esse de América Latina? Essa construção, né, histórica da ideia de um lugar do mundo que é a América Latina, ela é um produto colonial. A própria coisa de chamar esse continente de América é de uma rendição absoluta a todo o discurso colonialista, porque América vem de Américo, Américo Vespúcio. Veio um veneziano, passou por aqui, né, pegou uma empreitada na Europa, descobriu o roteiro para chegar aqui e explorar esse continente, e a gente homenageou o cara botando o nome dele num continente assaltado. E essas questões práticas, elas me ocorrem só com o enunciado de um congresso de povos indígenas da América Latina, onde quem chama o congresso são os brancos. São as instituições tipicamente coloniais, né? Costumo dizer nas minhas aulas, se queremos fazer uma arte tão boa quanto a arte europeia, então precisamos dominar outros povos, roubar suas riquezas,
impor nossa cultura sobre eles e transformá-los em mão de obra barata ou escrava. E assim estaremos em condições de igualdade para fazer uma boa arte aos moldes europeus. A própria divisão entre cultura popular e cultura erudita, entre manifestações culturais e arte com A maiúsculo, é permeada das relações de poder entre centro e periferia. Inclusive porque a cultura é uma coisa dinâmica, você não retoma a cultura. Não tem jeito de você largar a cultura feita uma cadeira num lugar, andar, voltar e pegar a cadeira de novo da cultura. Cultura é viva. Assim como a gente não se resgata, a gente vive, sobrevive, a cultura também ela é criada. Toda hora a gente cria cultura. É uma produção de memória, né? Porque se você vê um povo que foi totalmente segregado, que foi humilhado, como os negros, por exemplo, na escravidão, ou como uma grande parte do povo brasileiro que vive na pobreza mais predatória e que perdem a memória de si, de quem são, né? Produzir memória sobre si como coletivo, como ser social, ela é um fenômeno maravilhoso e eu acho que ela é uma ação política ativa. A renúncia a essa consciência crítica é você ficar num lugar assim, tipo, patrimônio cultural. Você vira patrimônio cultural. Está cheio de programa aí voltado para o patrimônio cultural. Na verdade, eles estão pensando em mercadoria, em produtos, em materialidade. E não estão pensando em memória. Mas então, por que insistir na expressão a arte da performance? Para que nos serve a noção de arte? Pierre Bourdieu, que é um autor que se propõe a pensar as relações do campo da arte e do sistema das artes, estabelece uma relação de diferença entre a percepção cotidiana e a percepção estética. A noção de estética está tradicionalmente relacionada aos modos de perceber a arte e também está relacionada à noção de beleza, a partir dos moldes europeus, e a abordagens formalistas da arte. Mas distinguir a percepção de algo que entendemos como arte da percepção cotidiana e prática que temos do mundo é um dos elementos que tornam a noção de arte útil para o nosso raciocínio apresentado aqui. O filósofo Maurice Merleau-Ponty nos coloca questões sobre o olhar diferenciado que a arte, que a pintura, por exemplo, pode lançar sobre as coisas do mundo. Essa potência da arte de lançar um olhar diferenciado e crítico sobre as coisas do mundo é uma das questões levantadas por Arthur Danto, questionando sobre o que faz algo ser reconhecido como arte e verificando que são as condições de exposição em lugares de arte que causam este olhar sobre as pessoas. Ele também dá a entender que a condição de apreciar algo como sendo arte pode gerar um olhar crítico e diferenciado sobre as coisas do mundo cotidiano. Mas a arte ocidental se fixou em categorias rígidas e levou à compreensão de que a obra de arte é um produto ou uma mercadoria. Dentro do campo das artes visuais, é contra a noção de arte como produto ou mercadoria que muitos artistas na década de 60 e 70 se recusaram a fazer objetos duradouros. E a efemeridade da performance coube muito bem dentro dessa perspectiva. E, ao mesmo tempo, isto trouxe uma desespecificidade técnica para a arte da performance. Também na tentativa de fugir dos modos materiais e equipamentos tradicionais da arte.
E é a desespecificidade técnica, ou a falta de especificidade técnica da performance, que entendo como um ponto possível de partida para uma outra prática, uma outra concepção e uma outra forma de ensino da arte. Se aceitarmos que a noção de arte nos é útil porque traz em seu bojo uma potência de visão e de consciência crítica sobre o mundo em que vivemos, a falta de especificidade técnica da performance pode ser uma espécie de contraveneno para refutar a noção da superioridade da arte europeia, uma vez que a performance pode ser feita das mais variadas formas e se utilizando das mais diversas técnicas. Não é à toa que muitos artistas brasileiros, inclusive artistas ligados à performance, tenham chamado a atenção fora do Brasil e sejam cada vez mais referenciais importantes para a arte internacional. Isso só tende a crescer, mas também depende de como nós façamos isso. As nossas cidades estão carregadas de gente que faz performance 24 horas, dos malucos de rua, dos artistas que inventaram formas diferentes de fazer a sua arte, né? Dos artistas que são originais, dos artistas que são inventivos. A gente é um país produtor de gente esquisita, interessante, e isso é a coisa fundamental, isso é o DNA da própria performance. Não tenha dúvidas que aquilo que estão procurando outros países, e hoje procurando desesperadamente, principalmente na Europa, são as coisas que aqui nós já conhecemos há muito tempo. E muito do que sempre se descreveu como sendo performance é, na realidade, aquilo que a gente já pratica aqui, e aquilo aqui a gente não dá o crédito devido. E a gente possa finalmente perceber que o que a gente tem de mais rico, de mais interessante, é produzido por nós mesmos. E pode ser o guia, o guia talvez não, mas o grande referencial do século XXI de criação artística, como já vem sendo. E é bom lembrar que a falta de especificidade técnica não significa falta de uma qualidade e de um esmero técnico. Cada performer necessita lançar mão e dominar diversos recursos e linguagens para poder executar bem o seu trabalho. Mas esses modos materiais, técnicas e linguagens não são necessariamente os da tradição da arte europeia. Isto põe em xeque também a concepção de que existem modos certos ou mais adequados de realizar arte, questionando até a sua tradição a partir da experiência europeia. Mas se queremos um curso de arte que não se baseie nas habilitações específicas e na especificidade técnica, que caminhos podemos seguir? Paradoxalmente, trago para essa discussão um artista e pensador alemão. Rainer Goebbels entende que o ensino da arte está voltado para manter as tradições e as relações hierarquizadas entre os diversos campos do fazer artístico, especificamente na ópera, que é a sua área de atuação. Ele sugere que uma escola deveria receber jovens interessados em arte e praticar com eles experiências diversas a partir do seu próprio repertório, sem mesmo ter noção ou ter certeza do resultado que isso irá trazer. Isso significa arriscar-se como professor e como instituição de ensino. Pela minha experiência, acredito na noção de singularidade, de que cada indivíduo tem um repertório que lhe é próprio, assim como um conjunto de experiências individuais que devem servir de base para se iniciar um trabalho de arte, de ensino e de pesquisa em arte. A noção de singularidade respeita a noção de diversidade cultural. É a partir disso que se pode pensar e trabalhar com um currículo que não seja ligado às habilitações específicas.
Como diz Pierre Bourdieu, as relações de poder simbólico se impõem quando quem sofre as aceita. Ou seja, é também a nossa submissão às noções europeias de arte que nos mantém na condição de periféricos dentro deste campo de produção e de pensamento. Se admitirmos a potência das experiências culturais diversas que temos hoje em dia e também das tradicionais manifestações populares ligadas à arte, podemos reconhecer aí a riqueza e o grau de relevância da produção da arte em países como o Brasil. E conhecendo a postura, a concepção e o ensino de arte nas academias, por exemplo, tenho consciência de que fazer essa opção é algo aparentemente impossível, pois ali se vê a necessidade de lidar com a tradição da arte e da própria academia. Mas é o caso de colocar em relação a tradição e a inovação. Mas que isso seja feito em pé de igualdade, sem que a tradição esteja hierarquicamente colocada acima do resto das concepções de arte. Mas isto nos exige uma capacidade e uma disponibilidade para lidar com questões para as quais não fomos formados, pois não temos a formação nem a experiência que nos auxilie a lidar com o ensino de arte de outra forma. Geralmente somos formados a partir da noção de especificidade e não possuímos um conhecimento variado sobre outras possibilidades. Para lidar com a diversidade, não precisamos saber de tudo, mas antes ter uma disponibilidade, uma curiosidade e humildade e um interesse para aprender junto com os nossos alunos. E também temos que lidar com os critérios e conceitos de avaliação que são lançados sobre nós, seja pela academia em geral, seja pelo campo da arte. Mas este é um espaço que devemos conquistar e lutar para ter junto às instituições que nos avaliam. Isto tudo traz muitas dificuldades, mas penso que não é impossível.